Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Azas, tá? A maior plataforma de marcas de moda do Brasil, que nada mais é do que a junção do Grupo Arezzo e Soma, ambas operações que a gente já analisou no canal, tá? A Soma, inclusive, com a análise do IPO também, tá? E a Arezzo já esteve no portfólio por um tempo. A gente tem a análise das empresas separadamente aqui embaixo, na descrição desse vídeo. A Arezzo com a última análise do quarto trimestre de 2023, tá? No finalzinho, no começo desse ano, em março desse ano, tá? E explicando ali a fusão durante a análise, a fusão das duas, tá? Então aquela lá, para quem quiser relembrar, vale a pena. E a Soma com a última análise no terceiro trimestre de 2023, onde a gente viu o ativo como descontado, nada absurdo, mas descontado. Ambas as análises na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, só clicar no link, tá? Começamos com a abertura da estrutura acionária na tela. Para o pause, como sempre, essa parte, nada que, como sempre não, mas na maioria das vezes nada que chame a atenção. Na sequência a gente tem o preço do ativo desde a última análise. No caso da Arezzo, no caso aí, né, da Arezzo, a precificação, uma vez que o Grupo Soma foi incorporado, então o que continuou existindo foi basicamente ali a ação da Arezzo com troca de ticker, tá? A gente vê forte queda, que eu vejo como completamente descasado da realidade, é forte queda ali, especialmente depois da questão ali da fusão, né? Um movimento que começa a fechar o gap entre outros ativos do portfólio, que são levemente comparáveis, como é o caso de Lojas Renner e Guararapes, como a gente consegue ver na tela aí. Você tem meio que a manutenção ali da precificação de Lojas Renner e Guararapes, que vinha muito descontada, tá? Continua muito descontada, mas que estava ali, vinha de uma queda muito forte anteriormente, e aí você vê justamente a derrocada da Azas nesse período, tá? Trazendo justamente a Azas para mais próximo do modelo de precificação de Nárnia, que é justamente essa precificação que justifica o preço deprimido de Lojas Renner, Guararapes, Azas e por aí vai. Tá? Aqui indica justamente a abertura de espaço para alocação no ativo. Na tela, como dito, a gente vê que o preço aí parece se distanciar dos ativos citados, mas a gente tem que lembrar do histórico, onde a gente tinha uma dinâmica bem mais positiva anterior para o ativo aqui da Arezzo, tá? Que agora é Azas, de modo que a queda descasada, na verdade, fecha um gap, fecha uma distância entre as operações, entre a precificação, e não propriamente distancia para a parte negativa. Tá? O preço irracional se mostra com maior clareza avaliando a operação, tá? E passos sendo tomados pela empresa para melhoria contínua. A gente começa com os destaques do trimestre na tela desse período aí, na tela, tá? Como dito, quando a divulgação da fusão não via grande sinergia a ser aferida pela mesma, tá? Mais uma soma de partes do que algo simbiótico. Isso daí mais explicado lá nas análises e lives e por aí vai. Tá? O que não desabona a qualidade operacional entregue pela empresa aqui, tá? Como a gente vai ver pelo operacional financeiro na sequência. Lembrando que a gente tem aqui um proforma, tá? Uma vez que a fusão acabou de ocorrer, a gente tem a soma das partes lá no terceiro trimestre de 2023. Não era uma operação única, né? Então a gente tem basicamente a soma das partes, tá? Para possibilitar justamente comparabilidade. Receita líquida com crescimento de 11,9% ano contra ano. Evolução aí positiva. Aqui vale a abertura da receita bruta por business unit, por unidade de negócios. Tá? Aqui mostra ali o claro foco mais forte em moda feminina e calçados e acessórios. Basicamente a parte forte da Soma e a parte forte da Arezzo. Faz total sentido que esse seja o mais relevante para a operação. Tá? As marcas discriminadas na esquerda. Tá? Também uma abertura por canais de venda. Acho interessante para ter uma compreensão do agregado e do consolidado da operação, tá? Aqui mostra ali forte diversificação. A gente tem ali mais forte entre multimarca, loja própria e e-commerce, mas não deixa de ser bem diversificado. Vejo como bem positiva essa diversificação na tela para o pause para quem quiser um pouco mais de informação. Tá? Voltando, lucro bruto, crescimento de 11% ano contra ano, com leve queda na margem bruta, nada que seja problemático ou assuste, indo para 54,4% versus 54,8% do mesmo período ano passado. Lembrando, a gente está falando aqui do Proforma, né? Então, um pouco de a little bit of salt aqui, um pouco de sal aqui para justamente não levar isso daqui a ferro e fogo e tal. O número pode ter alguma variação com o andamento da fusão. EBITDA ajustado com um crescimento de 4,2% ano contra ano, levemente. Tá? A margem
com uma queda aí sim mais forte, tá? Indo a 15,7% versus 16,9% no mesmo período do ano passado. Aqui uma queda bem natural vista em quase todo o processo de fusão. Tá? Durante o período de integração é natural ter algumas coisas como overlap de função, tá? Mais de uma pessoa realizando a mesma função, que acaba afetando o agregado, e perda de eficiência durante o ajuste da operação, certo? Tem uma forma de trabalhar, você tem outra forma de trabalhar, a gente começa a trabalhar junto, a gente começa a ter algum tempo ali para azeitar esse tipo de interação entre duas operações de grande porte diferentes. Tá? Não vejo qualquer dificuldade da empresa em recuperar níveis de margens anteriores e com forte possibilidade de ganho, tá? Com descontinuidade aí de algumas operações que não são positivas nesse momento e que a gente vai comentar mais à frente, foi divulgado recentemente. Tá? O lucro líquido ajustado com uma queda de 28,6%, ano contra ano, tá? Pode-se considerar ali o menos afetado abaixo, tá? Com um aumento de 9%, alguma coisa assim, tá? Esse não é o ponto, a queda no lucro líquido aqui, eu prefiro usar o mais conservador, dado que tem interesse na operação, justamente porque se eu tenho interesse na operação, eu quero justificar ela da pior forma possível, certo? Eu quero considerar o pior possível e ainda assim ver o investimento como positivo, justamente por conservadorismo e vejo esse jeito mais positivo de fazer, certo? Eu considero a pior situação possível e mesmo assim vale a pena o investimento, então de fato é um investimento a ser feito. Tá? A queda aqui no lucro líquido não muda em nada a dinâmica positiva e descontada do ativo. A alavancagem em 1,1 vezes, agora eu já não sei, mas em 1,1 dívida líquida sobre EBITDA, tá muito tranquila, com o cronograma ok, não absurdamente estendido, não absurdamente ali delineado, tá? Mas não pressionado, o caixa cobrindo até 436,8 milhões daqueles 500 e alguma coisa ali do terceiro trimestre de 2025. Tá? Acompanhar a evolução do fluxo de caixa é algo interessante que será feito, mas não vejo nem vagamente como um ponto de atenção, é só porque de fato tem que acompanhar isso daqui para garantir que não vire uma questão. Não acho que a operação tenha nenhuma dificuldade de se financiar ou de conseguir algum nível de brecha aqui para poder ajustar o curto prazo, uma demanda de caixa do curto prazo, mas é melhor observar. Tá? A operação vem entregando um resultado bem positivo, o efeito da fusão nas contas é natural, o preço completamente descasado da entrega. Tá? Essa semana a gente teve informação de que algumas marcas vão ser descontinuadas, tá? Outras vão entrar em revisão, e eu vejo o movimento como muito positivo. Tá? Vai afetar o faturamento de forma negativa no curto prazo, você está cortando marcas, você vai cortar um faturamento, eu vejo isso como zero problemático, não vejo qualquer problema. Esse movimento foi feito de forma parecida, obviamente outra operação, mas de forma parecida no Grupo Casas Bahia, certo? Você foca no core, você foca no que rende bem, e aí você vê claramente o efeito de redução ali no faturamento no curtíssimo prazo, uma melhoria automática nas margens, o que eu vejo como bem positivo. Eu prefiro que tire mais suco da laranja do que tenha muito mais laranja tirando meia boca de suco de cada uma delas, tá? Então, deve afetar o faturamento de forma negativa no curto prazo, com forte contratação de melhoria nas margens no médio e longo prazo, que eu vejo como bem positivo. Tá? As que vão ser descontinuadas é a Alme, a Desarme, a Reversa, que é a feminina da reserva, tá? E a Simples. E aí a gente tem, sob avaliação ali, a Ball, a Paris Texas e Troc. Tá? Todas as três ali, a Paris Texas não tinha uma opinião formada, mas com relação às outras duas eu tinha. Quando feita a compra da Ball, comentei que não era interessante no canal, até dei uma olhada para ver se encontrava live e tal, porque na época não tinha seleções, então não estava separado. Mas vamos ver aí, bobear, eu posto alguma coisa do gênero. Tá? E a troca de roupas de segunda mão foi comentada na análise do IPO da Enjoei. Tá? Só vejo sentido nesse tipo de mercado de segunda mão de roupa se eu estou falando de bens de alto valor agregado ou intangíveis, ou com um valor intangível relevante, tá? Caso de Birkin da Hermès, tá? Mas de qualquer forma, a gente tem isso daí bem avaliado na análise do IPO da Enjoei, lá eu entro bem a fundo nesse assunto. Tá? De modo que eu vejo o movimento como muito positivo. A gente passa então a abertura dos segmentos para dar um pouco mais de cor. Abaixo, marcado com vermelho as descontinuadas, em amarelo as em avaliações, só para ajudar ali a entender. Tá? A gente começa com calçados e acessórios, que já está na tela. Para o pause, não vou perder muito tempo aqui. Tá? Na sequência, vestuário feminino. Novamente, na tela, para o pause. Isso aqui tem tudo na apresentação, tá, deles. Vestuário democrático em penúltimo lugar, hein? Tá? Basicamente ali a Hering, né? A que tinha ali, que não é a Hering, se não me engano, é a Simples, que justamente vai ser descontinuada. E por último, o vestuário masculino, que não é o forte deles aqui, mas temos alguma coisa, especialmente ali com a participação
da reserva que foi comprada pela Arezzo lá. Eu acho que a gente ainda estava com ativo no portfólio quando foi comprado, tá? Finalizando, não vejo qualquer sentido para queda agressiva na precificação do ativo. A operação vem performando bem, com medidas que contratam melhoria comentadas aqui. Tá? A pressão inicial da fusão é natural e se ajusta com o tempo, então não é algo nem para levar em consideração. Tá? A estrutura de capital muito bem ajustada, sem nenhum tipo de pressão para a operação, a lucratividade se mantém bem positiva, entra fortemente no radar, tá? Tendo liberação de caixa e o custo de oportunidade, esse ativo versus outros ativos se mantendo mais ou menos nesse nível, deve entrar para o portfólio, possibilitando ele diversificar ainda mais na parte de operação de varejo de moda aqui, mais vinculada à alta renda, que eu vejo como muito positivo. Tá? E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na próxima análise, que é a Embraer. Valeu, galera, beijão!